para a próxima pauta. A pedidos, diria o outro, né? Vamos falar sobre MEC e sobre o Ricardo Vélez, né? Mais uma confusão no Ministério da Educação. Eu vinha comentando a gente no grupo, né? De pautas, né? Será que vai sair alguma coisa do MEC essa semana? E hoje, na sexta-feira, saiu. O MEC é uma fonte eterna de pautas aqui. A gente já deixou de comentar aqui algumas vezes, né? Então agora eu acho que vai ser o momento. Nessa sexta-feira, o presidente Bolsonaro realizou um café da manhã com jornalistas no Planalto. Outra coisa não, mas o Bolsonaro essa semana estava disposto. Que assim, ele recebeu os líderes partidários na quinta e os jornalistas hoje pela manhã, né? De acordo com os jornalistas que lá estavam, o presidente sinalizou que na próxima segunda-feira vai definir se o ministro Ricardo Vélez continua ou não à frente do MEC. Abre aspas, segunda-feira vai ser o dia do fico ou não fico. Está bastante claro que não está dando certo o trabalho de Vélez na educação, fecha aspas, ele falou também, fecha aspas, abre aspas, está faltando gestão na pasta e na segunda tira a aliança da mão direita e ou vai para a esquerda ou vai para a gaveta, fecha aspas. É bom que o Bolsonaro sempre dá o exemplo do casamento, né? Ele sempre tá namorando, casando. Lula tinha as coisas de esporte, né? Sempre era uma metáfora futebolística. Porque Bolsonaro já casou muitas vezes, eu acho que ele sempre imagina. E agora, eu tô namorando aí com o Paulo Guedes, né? Então, segunda-feira ele vai ver se tira a aliança com... Olha, Boni, eu não namoro, a gente vê se vai para um casamento. Né? Rapaz, isso foi uma das maiores sacanagens da história da política nacional, viu? Mas falar em rede nacional de casamento para William Bonner, que acabado de eu separar. acho que Bolsonaro, depois de deixar a presidência, vai lançar um programa Tira ou não tira a aliança? E, obviamente, nós temos sempre que ficar com o pé atrás, né, em relação a qualquer notícia da grande mídia, mas dessa vez a notícia não foi nem desmentida pelo presidente e ainda foi confirmada por diversas fontes confiáveis de dentro do Ministério. Então, um fato hoje é que o MEC é uma bagunça, que o ministro Vélez não está conseguindo cumprir com as suas funções, e também já é de conhecimento público que existe uma certa briga interna, de um lado os militares, de outros olavetes, e já existem inclusive especulações fortes sobre possíveis substitutos para o ministério. Do lado da ala, digamos, olavete, existe o Eduardo Melo, atual diretor da TV Escola. Do lado dos generais, da ala dos generais, existe o atual secretário executivo do MEC, tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que já opera hoje como uma espécie de interventor na pasta, tá dando muito certo, né? Inclusive o trabalho dele até atualmente. E também tem o velho Anderson Lorenzoni, que tá sempre querendo colocar alguém do DEM, né? Então tem esses três aí que estão sendo especulados com mais força. E eu vou deixar aqui, antes dos comentários de vocês, uma declaração de alguém que esteve bem perto dessa briga toda, esteve lá no MEC, o Silvio Grimaldo, né? Ex-assessor especial do ministro da Educação e muito próximo ao professor Olavo de Carvalho, publicou ontem uma importante informação em seu Facebook, que eu vou ler agora para vocês e passar direto a palavra para os nossos comentaristas. Abre aspas. O MEC lançou hoje o PRO-BNCC, Programa de Implementação da Base Nacional Curricular Comum nos estados, em que o governo enfiará 105 milhões de reais. Esse programa representa a morte da educação brasileira, sua centralização máxima e o oposto completo daquilo que o presidente Bolsonaro prometeu em campanha, daquilo que o ministro Paulo Guedes vem trabalhando na sua PEC do Pacto Federativo e daquilo que todos os eleitores de Bolsonaro acreditavam entender quando ouviam o slogan Mais Brasil, menos Brasília. Quando a BNCC e seus defensores, agora travestidos de gestores bolsonaristas, falam que o programa visa o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo, eles não estão falando em fortalecer o Pacto Federativo, embora a retórica burocrática faça assim parecer. Essa colaboração visa a homogeneidade, quase não saía, praticamente total dos currículos em todos os estados e municípios, minando o princípio federativo e a autonomia político-pedagógica das redes educativas, os municípios supostamente
mantém autonomia para montar os seus próprios currículos, desde que estejam de acordo com a base curricular do MEC. O texto segue, mas já deu para entender. Mas segue, tu tá com ele aí? Tô segue logo depois, quando ele fala, ele faz uma analogia com... para montar seus próprios currículos, desde que estejam de acordo com a base curricular do MEC. Isso me lembra a famosa frase do Henry Ford, abre aspas, o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Pronto, fecha aspas. Exatamente isso. Então, para quem não conhece, né, a base curricular do MEC, né, é simplesmente um currículo determinado de cima para baixo para todas as escolas do Brasil. Então, a centralização total da educação brasileira, não deixando pouca margem para manobra aí de ensinar qualquer outra coisa que o governo federal de cima para baixo queira ensinar. Olha, isso tecnicamente tem um nome, educação fascista. Exato. Certo? Pronto, o nome é esse. Se você, educação centralizada, meu coleguinha, é educação fascista, certo? Não tem para onde correr. Então, primeiro, esse pessoal que tá falando em educação, eles não sabem nem que porra é educação. Porque toda vez que eles falam em educação, eles estão falando em termos de estrutura, em termos de burocracias e metas e em termos de dinheiro. Veja, dos elementos necessários para a educação, esses são os mais secundários. Esses são os mais secundários. Você precisa saber a finalidade da educação. Afinal, para a que se presta a educação? Se você tem uma educação tecnicista para formar bons profissionais, você já está diminuindo a educação. Isso já não é educação, certo? Então, se você homogeneiza, eu acho que a expressão é essa, né? Uhum. Toda uma grade curricular para os fins mais baixos possíveis do processo educacional. Que assim, você, formando bons profissionais. Como eu disse, isso já é um rebaixamento. A educação é para uma coisa muito maior do que isso. É para uma estruturação mais profunda. É para uma libertação da alma. Não é para um fim profissional. Quem pode o mais, pode o menos, meu caro. Se você é capaz de entender a realidade, se você tem um domínio da linguagem, se você tem um domínio sobre a estrutura da realidade que lhe cerca, você vai conseguir escolher sua profissão. Certo? Ou você acha que, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, depois de fazer o Trivium, ele seria incapaz de dar aulas, ele seria incapaz de ser engenheiro, ele seria incapaz de ser médico? Precisava do Pronatec. Pelo amor de Deus, que palhaçada é essa? Deve ter que fazer um curso técnico no Senai. Pois é, então assim... mas é que tá, os cursos técnicos, eles são honestos. Eles fazem muito mais sentido. É muito mais sentido, porque eles entregam exatamente o que prometem. A universidade, por exemplo, ela promete um ensino superior de pessoas que, como a gente viu, um monte de gente se junta para emitir uma nota e eles não conseguem escrever certo por 3 ou 4 parágrafos seguidos. Certo? Você tem professores aqui, pós-doutores, escrevendo errado no Facebook. E eu estou falando apenas de erro gramatical, quando não de erro de conceito mesmo. São pessoas incapazes. Você vai discutir com uma pessoa, ela é uma incapaz, mas ela tem um título. Então você tem algo que deveria ser uma educação superior, que seria risível na universidade medieval. Essas pessoas, elas não varreriam o chão de uma universidade medieval. Sim. Certo? Porque elas não conseguiriam fazer isso com presteza. Eu queria que você dissesse um pouco, você conhece mais sobre esse assunto, um pouco sobre a questão da origem da escola, né? Porque eu acho que ilustra bem o momento que a gente chegou hoje, onde o MEC tem um orçamento de 7 bilhões e pretende controlar tudo, né? Todo o ensino brasileiro. Bom, vamos lá. O tempo é curto, então eu vou, ao invés de fazer todo o caminho, eu vou deixar uma indicação para o pessoal do livro Contra a Escola, do Fausto Zamboni, né? Publicado pela Vide Editorial, um excelente livro. E ele não faz só um caminho do surgimento da escola. Ele faz todo um caminho do surgimento da escola e depois, enquanto ela vai tornando-se um instrumento de centralização do poder. Por exemplo, ele fala que Napoleão teve uma grande dificuldade quando ele foi conquistando cada vez mais territórios da Europa e manter uma unidade coesa. Por quê? Napoleão entendia
que o conceito de nação ele obedecia a algumas particularidades territoriais. Então, no recorte da França, você tem a língua francesa, a religião cristã e a cultura francesa. Se você vai para o território germânico, você já tem outra coisa. Então, como é que você unifica? Quando você cria um sentimento, aí já não é mais nacional, mas transnacional comum. Ou seja, e o que ele fez? Em todos os locais onde ele dominou o território, ele instituiu que as escolas ensinassem sempre a mesma coisa. Porque aí o que acontece? Ao invés de você apaga a memória histórica local e você troca as figuras. Então, por exemplo, se na Alemanha você tinha um determinado ídolo militar tal, esse ídolo deve ser trocado pelo próprio Napoleão. Que aí você garantindo o domínio sobre a imaginação popular, você tem isso. É o que acontece. No caso da origem da escola, o mais importante é a gente entender isso. No Brasil isso foi acontecendo e aconteceu sobretudo, adivinha só, no governo militar. Né? O MEC foi ganhando força no governo militar. E foi ganhando força e centralizando daqui a pouco. Por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios, né? Ele queria um modelo de educação positivista. E esse modelo educacional goza de muito prestígio até hoje, porque se você comparar com o que nós temos hoje, de fato, né? Pessoas da minha família, né? Meu pai, meus tios, todos foram educados em escola militar, e você vê que tem uma diferença, né? São pessoas que é muito comum você notar no Brasil gente com mais de 40 anos escrevendo muito errado. É muito comum isso. Quem usa o WhatsApp, trabalha e tal, vê isso. A pessoa não sabe usar interrogação às vezes. E você vê que as pessoas que passaram por uma escola militar, geralmente elas escrevem bem. Escrevem melhorzinho. Então você vê essa diferença. Mas o que acontece? O problema da Base Nacional Curricular Comum é porque ela impede que eu possa fazer coisas muito... O ouvinte pode pensar, nossa, mas isso é um detalhe mínimo. Mas vamos lá. A gente quer abrir uma escola no Instituto Borborema e a gente diz para os pais, aqui a gente vai trabalhar em história. A gente tem uma linha educacional que vai seguir o quê? Nós vamos dar mais importância a eventos históricos que tem alguma coisa a ver com a história do Brasil. De que forma? De forma que o aluno, entendendo onde ele está, ele entenda melhor as influências que estão sobre ele, que já estiveram, e ele entende melhor quem ele é. Aí ele ganha um poder de ação maior sobre a realidade, isso vai ajudá-lo tanto do ponto de vista pessoal, ponto de vista profissional, etc, etc, etc. Mas aí você chega numa escola hoje, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, ela dá muito mais ênfase, por exemplo, à cultura, poesia, literatura africana. E não que seja um subproduto cultural ou um produto cultural menor. Mas é óbvio, por exemplo, que um Lusíadas tem muito mais a ver conosco do que uma poesia de algum poeta da África do Sul, do Zimbábue. Eu acho que isso é uma coisa óbvia para todo mundo. Mas o que é? É o fetichismo pela igualdade. E aí, quando você impõe esse... Luta de classe, meu cara. Exato. Quando você impõe esse fetichismo de que nós não podemos ter essa educação aqui jesuítica, medieval, etc. Temos que ter uma educação que dê voz às vozes que não aconteceram. Bom, aí você não está falando mais de educação. É uma gincana no qual todo mundo tem o mesmo número de fichas e todo mundo vai apostar na mesma coisa. Vira uma brincadeirinha, vira um fetiche. Isso não é educação. Porque o que acontece? A palavra educação vem do latim exducere, que é exatamente conduzir para fora. Só que quando você impõe a Base Nacional Curricular Comum, você prende todo mundo numa redoma só. O que vai totalmente de encontro à ideia de conduzir para fora. Porque se você prende todo mundo na mesma possibilidade, se a gente quiser abrir esse colégio, a gente enfrenta um monte, se existisse mesmo a Base Nacional Curricular Comum, a gente ia enfrentar um monte de dificuldades com o MEC. A gente ia ter dificuldade legal, então a gente ia ter um problema de ter uma inscrição estadual, uma inscrição municipal, ou seja, ia ficar difícil pra gente fazer negócio, porque a gente não ia ter como fazer declaração, né? A gente ia ter muita dificuldade com o aluguel, porque ia ter dificuldade de gerar alvará. Ia ter muitos problemas. Aí a gente não poderia sequer fazer uma educação. Por exemplo, não, vamos fazer uma escola aqui que tenha só meninos e outra parte só meninas. Que já existem escolas voltando a fazer isso hoje. Inclusive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem uma escola que é assim. E despertou fúria, né? É óbvio. Mas é o que acontece. Você impede as pessoas de terem liberdade de educar. Se você não tem liberdade de educar, você não tem educação, por definição. E aí foi perfeita essa sua resposta, né? Para o que eu vou dizer agora, eu queria que vocês comentassem também, que primeiro, é óbvio, né? Uma educação que é massificada serve apenas para a massificação.
Então, o que acontece hoje, as pessoas perguntam, e o Vélez? O Vélez é um problema muito pequeno diante do MEC. O problema é que o MEC não deveria existir, para começar. E segundo, que as próprias estruturas mastodônticas do MEC são causa desses problemas, porque o MEC hoje tem 7 bilhões de orçamento. Então, todas essas raposas velhas da política estão de olho no MEC. Todo esse pessoal que está lá está de olho no poder que isso dá. Os próprios militares também estão de olho nesse poder que dá você ter o controle total, você ter o Enem, o exame que simplesmente todas as escolas têm que seguir. O currículo de base, né, nacional também, controle do conteúdo inteiro. Então, o que acontece é simplesmente isso. Quem vai abrir mão desse poder? O que a gente precisa não é um ministro que entenda, sei lá, de matemática. A gente precisa de um ministro que diminua o poder desse elefante chamado MEC. Essa que é a questão. O que a gente precisa para a gente ter educação de verdade é educação livre. Exato. São as pessoas, os pais... É o seguinte, menos MEC, mais educação. Exato. É você partir primeiro dos pais. A educação parte dos pais. É homeschooling e é educação privada livre. É isso que a gente precisa. Só vamos ter, de novo, uma educação brasileira de qualidade dessa forma. Então é uma coisa que eu até fico repetindo isso, acho que todo mundo concorda. O problema não é Ricardo Vélez. Ricardo Vélez de fato é incompetente ou não está fazendo a coisa certa. Mas a gente tem que falar do Vélez de fato, né? O problema não é o Vélez, o problema é o MEC inteiro. Então, exato. Assim, a gente tem que lutar contra esse currículo que é absurdo, lutar contra o Enem, lutar contra toda essa centralização e, óbvio, tem que existir algum tipo de, no médio e curto prazo, algum tipo de educação pública. Mas é inacreditável que a educação privada e o homeschooling, o direito dos pais, não seja respeitado. Lutar contra esses positivistas aí que estão querendo tomar conta do mercado. Exato. Só para finalizar essa parte com um exemplo mais próximo, olha só. Vejam bem as consequências das coisas. Hitler colocou em cada instituição de ensino da Alemanha um professor seu. E cada criança que passou pela mão de um professor de Hitler escutou o quê? Que o judeu é uma raça suja, que o judeu é o cocô da sociedade, que o judeu é o grande explorador capitalista que causou a miséria da Alemanha. As consequências disso todo mundo conhece, né? Acho que não preciso dizer mais nada. Mas aí, sabe, o pessoal também falou muito da questão do MEC e querem falar do Vélez em si, com a questão da saída dele, etc. O que tu tens a comentar sobre isso? Sobre o Vélez é difícil comentar, até queria também que Pedro participasse dessa história toda, porque esses meandros de dentro ali do Ministério, a gente não tem como saber exatamente. A gente sabe, é como o que o pombo correio consegue deixar passar. A gente sabe que tem treta, mas a gente não sabe qual é a treta. Mas o que acontece? É óbvio que o Ministério hoje, eu acho que dá para dizer isso, o Ministério hoje da Educação não está seguindo aquilo que o povo votou nas urnas. Simples assim. Simples assim. Sabe, eu seria até mais incisivo, sabe? Eu acredito o seguinte, que o caminho que o Ministério da Educação está tomando, ele é uma traição a Bolsonaro. Não, exatamente, dizer que ele traiu o povo, nesse sentido, é dizer que ele está traindo o projeto para o qual Bolsonaro foi eleito. Inclusive, se o próprio Bolsonaro ficar favorável a esse tipo de coisa, ele também vai estar traindo o projeto para o qual ele foi eleito. Certo? De todo modo, a gente vai estar lidando com a traição. Quando o Vélez foi colocado lá, ele foi colocado com a expectativa de fazer tudo o contrário do que havia sendo feito há pelo menos 100 anos aqui, certo? Que era exatamente esse tipo de educação centralizadora, esse tipo de educação positivista, uma ideia de educação como ele já chegou a demonstrar, defender várias vezes. E assim, Vélez foi uma decepção atrás da outra. Uma decepção atrás da outra. E agora o Ministério está tomado por militares que demonstram não saber nada de educação. Vamos falar aqui claramente, certo? Burros, né? Esse pessoal não entende porcaria nenhuma da educação. Nunca educou uma tartaruga, nunca adestrou um cachorro. E está querendo falar de educação massificada, que está querendo saber mais de alfabetização do que Carlos Alim, que já educou centenas de pessoas, já alfabetizou centenas de crianças num nível altíssimo,
Esse pessoal quer saber mais por quê? Porque tem 3 ou 4 medalhas no peito. Que palhaçada é essa? Tá entendendo? É assim, sobre Vélez especificamente, né, para voltar aí o que Caio provocou aqui e o pessoal estava falando, tudo indica que, dado esse estado de coisas, Vélez vai cair. E quer saber? Eu espero mesmo é que caia. Olha, eu espero mesmo com vocês ali antes do programa. Eu vi o vídeo do Vélez caminhando pra algum evento e a imprensa atrás dele. Ele tava mais abatido que o Bebiano, cara, com aquela cara de sapão dele indo pro carro dizendo: o Jones perguntou, mas você vai ficar no governo, Bebiano? Ele: não sei, né? Tem que perguntar pro presidente. O Vélez tava pior que ele. Então eu acho que ele vai cair. Não existe mais clima pra ele ali. Não, eu acho que ele já caiu. Ele só não foi demitido oficialmente. Mas eu acho que ele não manda mais em nada. A impressão que se tem é essa. O que nos chega de informações, sobretudo de Silvio Grimaldo, né, que ele está falando publicamente, então não há problema nenhum, é que Vélez praticamente se transformou num boneco de ventríloco dos interesses que estão por trás dele. Ele foi colocado militares lá para tutelar o que ele estava fazendo. Então, assim, nós não temos mais ministro da Educação. Vélez não é o ministro da Educação, e pelo que ele vinha fazendo e deixando fazer, tomara que ele não seja mais nunca. E mais uma vez, lembrando, tem que voltar a escrever os livros dele. Cara, vai escrever. O cara escreve muito bem. Tem machar em casa. Mas, mais uma vez, retomando uma coisa que a gente estava dizendo, eu sempre falei isso, né? A gente levantou essa questão do Ministério da Educação. Eu não espero grandes coisas do Ministério da Educação. Eu espero que ele acabe. A gente vem tendo isso vai acho que uns 3 meses, né? O pessoal tá esperando que o Ministério da Educação... jacobina. O pessoal somos todos jacobinos agora, sabe? Tá esperando. Somos mesmo. Mas o que nós esperamos, né, do MEC é que ele pare de ser o MEC. De ser o MEC, que é hoje. É tudo isso que nós esperamos. Basicamente é isso. Nós queremos liberdade para os pais educar os seus filhos, seja em casa, seja em escolas particulares, que tenham liberdade de ensino. E em relação ao ensino público, ele tem que ser o melhor possível, mas também ser o mais livre possível também. Claro. Isso é o óbvio. E nós estamos falando de uma estrutura burocrática. Estrutura burocrática, ela tem que gerenciar dinheiro e pessoas. Então, isso é uma coisa muito limitada. Isso é um contrassenso dentro do próprio discurso do governo com a relação da BNCC. Por quê? Porque a ministra Damares Alves, né? Isso. Ela tá mais empenhada agora com o quê? Com a questão do homeschooling, de garantir o direito dos pais. Então, uma parte do governo tá expandindo a liberdade educacional e outra tá restringindo. Não dá. Alguém vai ter que ser cortado aí. E outra coisa, só para encerrar. E não será Damares. Você tem que desconhecer totalmente o que significa educação para você esperar que uma estrutura burocrática com dinheiro e com esse poder, esses cargos e tudo mais, resolva a educação no Brasil. Quem espera isso não está entendendo. Não está entendendo nada e não vai resolver. Pode botar 70 bilhões ao invés de 7. Vai continuar o Brasil analfabeto funcional que existe hoje. É simples assim. O que a gente tem que lutar agora é que pelo menos esse governo garanta liberdade, pelo menos para o ensino privado e para as famílias que queiram educar seus filhos em casa. Eu acho que são as duas coisas que podem ser feitas e que vão, aí sim, responder aos anseios populares e responder aquilo para que o governo foi eleito. Exato. Concordo.